questão que em Harvard hoje, eles levam em conta a questão da comparação. E tem uma política lá que eles chamam de o último quarto feliz. Porque eles viram o seguinte, que o cara que entrava nessas universidades da Ivy League americana, Harvard e Yale, era um cara muito acima da média. E o que acontecia é que o cara que se formava lá atrás na turma em Harvard, ele publicava menos artigos depois de formado, ele tinha uma menor remuneração, comparado ao cara que era o primeiro de uma universidade mais ou menos. Porque o cara que era o primeiro da mais ou menos se comparava com os outros e ficava super confiante. Isso aí. O cara que era o último de Harvard se comparava com os outros de Harvard e ficava muito pouco confiante, porque durante anos ele era sempre o pior da sala. Então, por conta disso, ele não ia bem na carreira. Sendo que, se ele fosse entrar em uma outra universidade, ele poderia ser o primeiro da outra. Justamente por isso, essa comparação que existe entre as pessoas. Essa questão de comparação realmente é terrível, pô. Eu fico pensando, tô muito bem dentro do meu nicho, né? Mas se eu fosse ficar me comparando com o Thiago. Mas o Thiago tem 5 milhões de seguidores, eu, pobre menino rico, tenho 1 milhão. Pelo amor de Deus, né? Falando um pouco mais das estatísticas que eu separei aqui, além desse endividamento de mais de 70% das famílias, a gente já tem 25,6% das famílias inadimplentes, ou seja, já tem dívidas e não conseguem pagar. E esse pessoal endividado, 83% tem dívidas no cartão de crédito. Jesus, que é aquele tipo de chega a dívida... dar calafrio. Exatamente. É o mais alto. Mas para começar, eu queria que você dividisse um pouco da história de vocês nessa questão das dívidas. Por exemplo, no seu caso, Bruno, como é que foi isso, cara? Você já teve quebrado durante um tempo, né? Já muito quebrado. Quebrado não, muito. Muito quebrado? Muito. Quebrado é eufemismo. É que quando a gente quebra, a gente capricha, né? Capricha. Já que vamos quebrar direito, né? Vamos fazer a história. É o CVO, né? Vamos quebrar. Mas vamos quebrar bonito. Eu venho de uma família, meu pai militar, né? Minha mãe é professora. E eu venho de uma família que lutou muito para a gente estudar. Então, meu pai priorizou muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham nenhum tipo de preparação financeira. Então, todo o salário do meu pai era impressionante. Eu lembro que a gente só comia pizza ou alguma coisa mais assim especial, um McDonald's, no dia 1, que era o dia que caía o salário do meu pai. Todos os outros 29 dias era a briga, assim, arroz e feijão que tinha. Todo mundo da escola tinha, porque meu pai trabalhava muito para botar a gente em boas escolas, mas todo mundo ia de Nike e a gente ia de quichute, entendeu? Éramos 3 irmãos, somos 3 irmãos. Então, o grande problema da minha vida financeira começou com a falta de educação, a falta de modelagem positiva financeira. Meu pai ganhava, gastava, sempre enrolado. Eu comecei a achar normal que era, vai ali, pega 50 reais com o teu tio, pega 100 reais com a tua avó. Eu comecei a achar que era normal. Você, tô mal, vou ali pedir dinheiro pros outros. Até que as coisas foram piorando quando eu percebi que a vida era... Quando eu comecei a ir para a rua trabalhar, já adolescente para jovenzinho, comecei a perceber que a vida era muito difícil, porque eu ganhava 450 reais e tinha que viver com aquilo. Eu era músico nessa época, eu queria fazer uma aula que a aula de violão era 280, eu ganhava 450. Falei, como é que eu vou fazer isso? Qual que era o ano disso, você lembra, mais ou menos? Isso foi mais ou menos no ano 97. 97? Por aí. Mas eu já estava ganhando meus 450 reais, eu fui trabalhar no estúdio de gravação. Uma coisa boa, Bruno, é que eu nunca tive medo de trabalhar e nem medo das oportunidades. Então, eu queria trabalhar com música, eu procurei o melhor estúdio de gravação da época, eu morava no Rio de Janeiro, e falei assim, eu queria trabalhar para vocês de graça, eu tinha 15 anos. Eu queria ficar enrolando cabo aí, mas o que eu queria? Ficar Trabalho aprendendo. infantil não remunerado. Não remunerado, né? Ótimo. E eu queria aprender como é que se faz e tal. Então eu fiquei dos 15 aos 17 trabalhando sem remuneração, enrolando cabo no estúdio, mas aprendi a operar a mesa de som, a montar as coisas, a tocar instrumentos. Com 17 anos, eu já estava gravando CDs. Você foi pago em conhecimento desse período. Exatamente. Quanto que custou isso? Eu já estava gravando CDs e fazendo dinheiro. Então, com 17, 18 anos, eu comecei a ganhar mais. 18 para 19, eu comecei a ganhar mais. Só que o dinheiro ia embora no mesmo dia, porque era um modelo muito forte da minha família. Ela repetindo o comportamento dos seus pais. Repetia comportamento, assim, absurdamente, entendeu? E aquela coisa que você ganha... Eu lembro um dia que eu ganhei 5 mil reais. Foi o dinheiro máximo que eu ganhei de uma produção lá musical que a gente fez. Aí eu liguei para todos meus amigos, vamos sair para comer hoje, que é por minha conta. Ou seja, eu não tinha dinheiro nem para comer no outro dia. Aí tu ganha um dinheiro que quer pagar para todo mundo, né? E hoje em dia, andando com muita gente rica, eu vejo que rico divide a conta, né? O cara te convida... E no final ele falou, deu 100 reais pra cada um. Eu falei, pô, não é possível, mano, o cara é bilionário. 100 reais pra cada um. E o pobre chega, vou pagar pra todo mundo. Até pode pedir o que você quiser. Então, eu comecei a ter dificuldades maiores.
Mas eu percebi uma coisa nesse tempo, que eu não gostava de trabalhar para ninguém. Eu falei assim, cara, é muito ruim trabalhar para os outros, porque quando eu conheci Janine, minha esposa, eu ainda trabalhava com música, só que a vida de música era muito instável. Né? Tinha mês que eu ganhava 3 mil, tinha mês que eu ganhava R$300. E mais do que isso, eu sempre fui um cara ambicioso no sentido de, cara, eu quero ser o melhor ou maior nisso aqui. Aí, com 19 para 20 anos, eu percebi o seguinte, cara, eu não vou ser o melhor músico, tinha muita gente melhor do que eu não vou ser o melhor técnico de gravação, não dá. Mesmo que eu estude nas melhores, não dá. Tem muita gente melhor, tem muita gente mais preparada. E segunda coisa, eu admirava muito alguns músicos que eram os melhores do Brasil. Eu lembro que eu fui gravar uma vez os músicos do Djavan, como técnico de gravação, né, ali no estúdio. E aí, cara, tava lá os maiores do Brasil, Arthur Maia no baixo, uns caras assim, muito famosos, qualquer músico conhecia. E eu fui vendo os músicos chegando assim, de Fiat Uno toda arrebentada, os caras brigando pra dividir uma pizza. Cara, R$20, 5 de cada um, senão não dá. E eu falei assim, cara... E eram os maiores. Eu não vou ser o maior. E se for, eu não esse vou é meu ganhar teto. muito dinheiro. É até aí que eu vou. Ali eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Eu falei, não, cara, eu tenho que partir pra ser grande. Eu quero ser grande. Eu sempre pensei... Essa questão de você modelar pensamento, as pessoas acham que é clichê, mas é pura verdade. Eu eu digo quero que, ser, eu vou ser. Que clichê é clichê por um motivo, porque funciona. É pô. porque funciona, É exatamente. verdade cristalizada pela ação do tempo. Hein? E eu fui para vendas. Meu pai me chamou para trabalhar, na época, com empréstimo, aquele negócio de empréstimo de Banco BMG, não sei o quê, para militares, porque ele era militar. Ele começou a fazer uma renda extra com isso e falou, Thiago, vamos trabalhar. Eu ficava no centro do Rio de Janeiro distribuindo os panfletinhos e levando para o escritório do meu pai para ele fechar o contrato. Só que era muito desgastante para mim. Era meio... Ele estava na reserva já, nessa época? Ele saía do quartel e ia para lá. Durante o dia ficava a minha sogra, que na época não era minha sogra, na época eu não estava casado ainda. Ela cuidava do escritório e meu pai chegava depois do quartel, umas 4h30 da tarde, que o quartel era bem próximo ao escritório, e a gente ficava lá até a noite fazendo os contratos e tal. Só que era muito desgastante para mim, eu tinha que botar terno e gravata, ficar no calor do Rio de Janeiro distribuindo, não sei o quê. Encontrava um monte de amigo e falava assim, ih, caramba, o Thiago tá panfletando ali, fala panfletador! E aí eu falei, pô, isso não é para mim, eu tenho que achar outra coisa. Aí eu gostava muito de viagem, consegui entrar como vendedor freelancer numa agência de viagens e, cara, comecei a arrebentar de vender. No primeiro mês eu virei o maior vendedor do negócio, o cara já me chamou para trabalhar. Falou, cara, vem trabalhar. Eu comecei a trabalhar por performance. Vendia, ganhava comissão. Não tinha contrato, não tinha salário, nada. E ali eu comecei a me apaixonar por venda, me apaixonar por viagens. E aí, quando eu falei, liguei pra Janine e falei, vamos casar. Tô rico, tava ganhando R$3.000. Tô rico! Vamos casar. Já tem que arrumar uma coisa pra gastar. Escolhe onde você quer morar. Meme da Carolina Ferraz aqui. Que eu sou rica! Aí falou, vamos casar? Vamos. Aí começamos a organizar tudo pra casar. Mas pra entender, nessa fase você tava endividado ou não? Não, calma. Tá chegando, não, tá sempre chegando. tive endividado. Tá chegando. Tá chegando. Só o normal. Se endividava todo mês. Nessa época eu era aquele endividado apertado, tipo assim, de dever pouco. Caramba, comprei o tênis de um amigo aqui, tô faltando aqueles Isso me 100 reais. lembra a família do Bruno. A família do Bruno é muito assim. Sempre foi assim também. Eu sempre fui apertado, nunca, assim, tinha um dinheiro sobrando, sempre apertado. Pra mim, eu desenvolvi um complexo de inferioridade muito grande por causa disso, porque o problema é o seguinte, a gente tinha uma vida de classe média baixa, mas porque meu pai era comandante dos fuzileiros, a gente convivia, por causa do título dele, com gente de classe alta. Uhum. Então, todo mundo tinha carrão, a gente tinha um chevetinho. Todo mundo andava de Nike, a gente andava de Quixute. Então, o grau comparativo foi muito destruidor para nossas emoções. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu cheio de complexos, cheio de rejeições e tal, por causa da comparação. Porque, recentemente, eu estive na África, no interior da Angola, fazendo um trabalho, e todo mundo rindo, todo mundo feliz. Por quê? Porque uma senhora tem uma panela, do outro lado também só tem uma panela, e na outra casa só tem uma panela. Não tem ninguém com jogo de panela e só você tem um. Então, quando não tem comparação, a felicidade é possível. Alguns pontos. Meu pai também já foi pra Angola, só que ele foi lá atrás. Ele foi fazer missão de paz em Angola no meio da década de 90. E naquela época, Angola tinha 2 minas terrestres, 2 armadilhas explosivas para cada pessoa. Então, se você visse uma pessoa sem uma perna, porque pisou numa mina terrestre, Normal. ainda tinha uma chance estatística de pisar em outra. Então, era terrível a situação do país. Mas sobre esse ponto de Angola, é só para pontuar que hoje está muito melhor, com certeza, né?
Teve missão de paz da ONU lá. Não, mas era pobre, tá? Era pobre, só que as pessoas estavam felizes. Porque não tinha todo mundo tanta tava diferença. igual. Né? Você é pobre, você é pobre é relativo. Porque na cabeça deles, eu não tô vendo ninguém de carrão, não tô vendo ninguém com uma casa melhor que a minha, e tô comendo, eu sou rico. Não tem Tá tudo bem. comparação. Não tem comparação, ele não sabe o que é rico e o que é pobre. Como é que Mas o Paulo isso Cuenca fala? Comparação É a métrica da a infelicidade. métrica da né? infelicidade. Caio é também isso. já veio aqui e falou a mesma coisa. Mas tem um ponto sobre isso que eu já vi, que é a questão que em Harvard hoje, eles levam em conta a questão da comparação. E tem uma política lá que eles chamam de o último quarto feliz. Porque eles viram o seguinte, que o cara que entrava nessas universidades da Ivy League americana, Harvard e Yale, era um cara muito acima da média. Só que ele convivia com pessoas muito acima da média também. E o que acontecia é que o cara que se formava lá atrás na turma em Harvard, ele publicava menos artigos depois de formado, ele tinha uma menor remuneração, comparado ao cara que era o primeiro de uma universidade mais ou menos. Porque o cara que era o primeiro da mais ou menos se comparava com os outros e ficava super confiante. Isso aí. O cara que era o último de Harvard se comparava com os outros de Harvard e ficava muito pouco confiante, porque durante anos ele era sempre o pior da sala. Então, por conta disso, ele não ia bem na carreira. Sendo que, se ele fosse entrar em uma outra universidade, ele poderia ser o primeiro da outra. Justamente por isso, essa comparação que existe entre as pessoas. Aí lá hoje, o que eles fazem? Eles separam o último quarto de vagas pro cara que é atleta. Porque esse cara, ele sabe que se não for tão bem na parte acadêmica, Espera ele tem muito muita dele. confiança na parte de desempenho esportivo. Então, ele não é afetado Ele por já não isso. esperava entrar lá, né? Então ele já tá felizão. Não, até espera, mas ele não vai se comparar naquilo. Ele sabe, É que ele bom, vai ser, eu ele perco vai aqui, ser mas eu sou cobrado bom em em outra área. coisa. Exatamente, mas essa questão de comparação realmente é terrível, pô. Eu fico pensando, tô muito bem dentro do meu nicho, né? Mas se eu fosse ficar me comparando com o Thiago, mas o Thiago tem 5 milhões de seguidores, eu, pobre menino rico, tenho 1 milhão. Pelo amor de Deus, né? Você nunca pode se comparar com quem não teve o mesmo ponto de partida que você. A comparação acaba sendo a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. Você está destruindo cada sonho seu quando você começa a olhar para os outros que não tem nada a ver contigo, não tem o mesmo propósito, E é não o teve que o mesmo ponto de leva partida. muita gente a se endividar. Com É, certeza. lógico. Porque ela quer dar aquele passo muito maior do que a perna dela, porque ela diz, como que eu vou ficar para trás? Como assim, né? Então, tem tudo a ver isso que você está falando de comportamento, porque a pessoa não dá o passo conforme o tamanho do orçamento. Ela vai se comparar com os outros, ela vai achar que ela está no lugar errado. Eu tinha que estar lá, sendo que eu estou aqui. Então, vou dar um jeito de chegar onde eu tinha que estar. E voltando ao assunto da minha história, aí eu liguei pra Jennifer, cara, vamos casar e tal, tô apaixonado e tal, vamos casar. Aí marcamos o casamento. Festão? Pô, festão do nosso nível, né, de subúrbio e tal. Eu acho que a gente gastou na festa toda R$8.000, que na época era uma Era uma fortuna pra gente, e hoje a gente não consegue nem publicar as fotos de tamanho nível que foi. Mas E aí- hoje você gastaria R$8.000 numa festa? Eu não casei, eu não tive festa. Ih, Qualquer festa. é pior ainda. Não, eu... Temos que conversar com o Bruno sobre isso. Não, eu digo assim, R$8.000 numa festa, gente, isso você tá falando Não, lá só que atrás. É até Eu não complicado fazer a gastaria conta, isso porque 8 mil hoje. lá atrás era um dinheiro muito diferente de hoje, Eu né? gastaria. Por causa da Você inflação. gastaria 8.000 numa festa? Eu não gastaria não, Sabe como gente. é Eu que foi gastaria o- mais. Não, a gente gastaria. Facilmente. As festas hoje estão absurdas, tá? Não, tá demais. R$8.000 hoje é o que o cara gasta na bebida, de bebida. O nosso casamento, a gente casou no cartório, aí depois a gente foi pro restaurante no Rio de Janeiro, que era o Fronteira. Compramos Lembro. cupom do Lá Peixe na Urbano. Barra, lá na Com Barra. peixe Exatamente. Esse aí, Lá na fronteira. Cupom do Peixe Urbano pra todo mundo, Foi. cada um pagava sua bebida e uns amigos nossos passaram nas mesas pedindo dinheiro ainda pro casamento. Foi Gente, engraçado. sensacional. Foi demais. Não é? Tá bom. Foi assim que a gente Storyteller, a casou. gente casou assim. Mas aí o que acontece, cara? Quando faltava 10 dias, eu lembro que eu tava numa pressão assim, que a mulher das flores estava ligando, não, falta parcela de R$500. O cara do salão de festa, olha, não esquece a parcela de 800. Nessa pressão... Vocês tinham dinheiro pra casar ou não? Já assumiram dívida? Não, tá maluco. A gente saiu fazendo dívida aí, né? Eu fui criado em igreja, então a gente tem uma frase que não é bem assim que funciona, mas virou um jargão dos crentes, que é o seguinte, Deus proverá. Sai fazendo dívida. Sai fazendo dívida que vai dar tudo certo. E não vai, né, cara? É um jargão que realmente Deus provê, mas debaixo de várias condicionais. E aí eu falei, não, Deus vai prover tudo. Vamos fazer. Só cortaram o fim da frase, né? Porque era Deus proverá para si o sacrifício, que era do sacrifício de Abraão. Aí eles pegam um pedacinho e sai todo, Deus vai né? prover pra mim também, né? Minha mãe não é muito religiosa, mas tem essa cabeça mais ou menos. Né? Vai dar certo, vai dar Vamos que certo. vamos que vamos. E aí o que aconteceu? 10 dias antes, cara, eu recebi uma ligação. Eu fui trabalhar normalmente, não deixaram eu entrar na sala.
Assim, ó, cara, toma aqui tuas coisas e vai embora. E me mandaram embora com uma mão na frente e outra atrás. E eu casei desempregado. Eu lembro da vergonha de casar desempregado. Eu falei, cara, o que meu sogro vai achar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Eu desempregado. E naquele dia eu percebi que quando eu sou empregado de alguém, meu destino está na mão dessa pessoa. Porque eu achei que ia casar tudo certo e casei desempregado. Naquele dia eu fiz uma declaração, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Eu vou ser dono do meu próprio negócio. E realmente eu casei 15 de junho. Em setembro eu comecei a minha agência de turismo, nos fundos da minha casa. E isso em 2005. Em 2006, a gente penou muito, a agência não estava dando muito certo, mas eu pagava as contas, fazia compras. Eu lembro que a gente era muito feliz com R$50 no final de semana. Eu ligava pra gente, Janine, tem 50 pro final de semana. A gente já sabia o que ia fazer. A gente ia comprar o pote de açaí de 700 ml e deixar na geladeira o final de semana pra gente comer aos poucos. Alugava 2 vídeos na locadora pra ver final de semana, porque não tinha Netflix, não tinha nada disso. Alugava 2 DVDs. No sábado a gente pediu uma pizza de R$26,50. Aliás, mandar um abraço pro seu Zé, que parcelou várias vezes a pizza pra gente. Me cobrava, seu Thiago, o cheque voltou de novo. Passava o cheque de R$26 que voltava. Mas eu era muito feliz com R$50 no final de semana. Mas tinha que gastar. Chegou na mão, tinha que gastar. Tinha que gastar. E, então, assim, 2016 foi muito difícil. 2006, 2007, a empresa começou a crescer. A empresa começou a acontecer, a gente começou a trabalhar com o Oriente Médio, fazer viagens focadas em Israel, a gente começou a prosperar. 2008, a gente começou a ganhar muito dinheiro. 2009 a gente explodiu, viramos a 3ª maior empresa do país no segmento. 2009, Nossa. 2010, 2011 a gente ficou na liderança. Tudo dando certo.